Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos ao estudo Realidade Psíquica, as Forças da Alma, baseado na obra da mentora Joana de Ângeles. Esta é uma iniciativa do NSP, Federação Espírita Holandesa, em parceria com os amigos da AME Brasil. Hoje, temos a imensa satisfação de hoje ter a presença da Cláudia, que vai concluir o tópico sentimento. Boa noite, Cláudia, a palavra é sua. Boa noite a todos. É sempre um grande prazer estar aqui com vocês, nesses encontros assim que a gente vem tendo, né? E é uma grata alegria estar com vocês, é muita gratidão, porque a gente sabe que quando a gente vai estudar e relembrar, a gente também estuda bastante, e isso é muito proveitoso para todos nós, né? Tanto para quem prepara, quanto para a distribuição para o mundo, né? A gente está aqui para distribuir para o mundo. E então eu vou compartilhar os slides, mas deixe-me ver. Share screen? Ah, tá, ok. Vocês estão conseguindo ver? Sim, perfeito. Então, tá boa a leitura? Tá, sim. Tá. Posso até aumentar. Ah, não, desculpe. Peraí. Deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui. Ficou melhor para vocês? Tá bom. Tá. Eu estou Deixa conseguindo. eu Tá deixar ótimo. isso aqui, Uhum. tá bom? Tá. Bom, então hoje a gente vai completar tudo que já foi visto há 15 dias atrás, e a Mariane me passou os slides que ela fez, e ela focou bastante nas emoções, né? Lógico que eu não sei o que mais foi desenvolvido, mas eu queria só resgatar aqui as emoções para a gente entrar no sentimento, que é algo importante, e tem muitas nuances, muitas informações de várias ordens a respeito do sentimento, tanto da ordem psicológica, quanto da ordem doutrinária, quanto da ordem transpessoal, que a doutora, a nossa mentora nos traz. Então, são muitas delicadezas, muitas nuances, né, que eu vou tentar aproximar vocês, porque são muitos conteúdos, mas eu vou aproximar vocês um pouquinho disso, né? Então, assim, só para lembrar, as emoções são esses atributos das forças da natureza, as forças arquetípicas. As emoções vêm desses arquétipos. Os arquétipos a gente sabe que são aquelas padrões atemporais que foram vividos por toda a humanidade. Então, as emoções, elas constituem, elas vêm dessas forças arquetípicas, né? E elas regem essa nossa energia psíquica em direção de alguma coisa. Então, tem uma frase que a mentora diz, eu já não sei, Refletindo a Alma, que fala, ela nos pega, as emoções nos pegam pelas vísceras, porque é algo corporal. Então, acontece muitas vezes do coração acelerar, né, os batimentos cardíacos, a respiração, né, a gente sentir um calor vindo de dentro. Então, assim, a gente está tomado por uma emoção, né? E aí, por isso que nós escrevemos aqui, né? É um estado sentimental com inervações corporais sensíveis. Então, o nosso corpo, ele nos indica que estamos dominados por uma emoção, né? E assim, lógico, as emoções, elas nos pertencem a todos, mas quanto mais a gente vai ver lá na frente, né? A gente vai se equilibrando psicologicamente, espiritualmente, a gente vai lidando melhor e não sendo tomado por emoções descontroladas, né? Quando a gente fala que elas são provenientes dessa força arquetípica, a gente lembra daquela frase, e fulano foi tomado pelo complexo. Então, quando o complexo pega ele, e aí é ele e não mais
não é ele, e sim o complexo. Então, vamos guardar isso, que as emoções são importantes, mas elas não são nem para o bem nem para o mal, mas elas precisam ser administradas, para que a gente não se desgaste com elas, né? Então, aqui a gente tem alguns exemplos, ó, raiva, medo, tristeza, agressividade, alegria. Eu vou compartilhar depois esses slides, tá? Eu vou passar para vocês, tá bem? Maravilha. Só para vocês não ficarem assim, presos em anotar. Só peço cuidado, né? Vocês vão, lógico, vão transferir eles, mas né, a gente sabe que quando está no mundo, segue o caminho do mundo, mas vai seguir um bom caminho também, né? Bom, então as emoções, elas são raiva, medo, tristeza, agressividade, também alegria, também felicidade, né? E a gente pode colocar no campo das emoções as experiências emocionais, ressentimento, ciúme, culpa, estresse, inveja, tudo isso faz parte desse pacote das emoções, que foi bastante falado no outro encontro também, mas eu quis trazer para a gente já retomar essa coisa da emoção e entrar no sentimento, né? Aí a gente vai ver o que vem a ser, então, o sentimento. Eu até poderia aumentar isso aqui para vocês, mas tudo bem. O que vem a ser, então, o sentimento, né? Vamos amplificar, então, um pouco esse sentimento. Olha só, coloquei, assim, 5 itens para a gente ver como é um leque de coisas o sentimento, né? Primeiro é uma forma de conhecimento. Então, da razão traduzida pelo coração. Então, é uma forma racional da gente apreender alguma coisa, mas é lido pelo coração. Então, é a razão do coração, não é a razão mental, né? Uma definição. A segunda é que é uma atitude mental, nós já falamos agora, né? E está ligada às representações, às imagens, às ideias daquilo, né? Pelo qual a gente está vivenciando. Uma outra forma da gente ver o sentimento é que ele é um processo, né? Olha, e diferentemente da emoção que nos toma de assalto, né? Quando ela é desmesurada, o sentimento ele é um processo, né? E esse processo do sentimento ele se realiza entre o eu nosso e o conteúdo. Então, através dessa relação minha com o conteúdo, né, a minha função sentimento vai entrar em ação, porque é uma função analítica, é uma função que vai julgar, que vai avaliar e que vai se colocar no mundo dessa maneira, né? Então, assim, vejam, né, é um processo que atribui valor definido no sentido de aceitação ou rejeição. Então, essa função sentimento, ela é em termos psicológicos, né, ela atribui um valor àquela situação, se eu gosto ou não gosto, se eu aceito ou se eu rejeito. E esse valor, ele vem da onde? Dos nossos complexos, daquilo que a gente adquiriu ao longo da vida. Então, através dos nossos complexos, nós vamos ler o mundo. Olha que interessante. Por isso que é importante que a gente vá se autoanalisando, fazendo uma psicoterapia, lendo bastante, né? Porque, assim, para que a gente vá elaborando, né, essas situações, essas marcas dos complexos entre nós, e a gente vai se colocar melhor no mundo, né? Então, assim como o pensamento ordena os conteúdos da consciência, porque o pensamento ele dá ordem, ele se relaciona conceitualmente, a gente vai ver isso mais na frente, o sentimento ele ordena de acordo com o valor, que valor que eu tenho em relação àquilo, né? Como é que aquilo é valorado dentro de mim? Como nós falamos, é um processo de avaliação e julgamento, né? Não é intelectual esse julgamento, né? Porque ele não está ligado a conceitos intelectuais, né? E aí a gente também diz que é a via régia para o inconsciente, porque se os complexos, né, vêm dos arquétipos, são marcas arquetípicas, os complexos são aquelas marcas pessoais que preenchem um arquétipo na nossa vida. E se as funções psicológicas e principalmente o sentimento estão provenientes desses complexos, dessas marcas, né? Então eles estão ligados a essa via régia do inconsciente.
Então, a gente vê nos sonhos, né, os sentimentos aparecendo, e a gente vai avaliar como foi que o sonhador sentiu aquilo, o que foi provocado no sonhador naquela cena dramática, né? Enfim, para vocês terem uma ideia de como o sentimento ele aparece vindo muito dessa via do inconsciente. Aí a gente tem algumas confusões a respeito da função sentimento, que eu achei muito interessante. Eu peguei isso do livro do Hillman e da Von Franz. O Hillman e a Von Franz. Esse livrinho aqui, bem legal, que fala do sentimento, né? E a Von Franz, ela vai falar da função sentimento relacionado de várias formas, é bem interessante. Então, eu peguei na segunda parte, onde James Hillman fala sobre a função sentimento. Então, há algumas confusões dessa função sentimento. A gente está falando em nível psicológico, né? Nós vamos entender melhor isso nos próximos slides. Primeiro, que se confunde sentimento com percepção sensorial. Olha só, né? E aí diz assim: sinto-me satisfeito, ou incomodado, ou exausto. Ou também digo que alguém é sensível. Olha a confusão da percepção sensorial. A função sentimento, ela não é isso, né? Há uma confusão com intuir, né? Que é sentir-se seguro, certo, ou algo está errado, algo está estranho. Essas são expressões da função intuição, que a gente vai ver na frente. Há também uma confusão do sentimento com emoção, com afeto, com paixão, né? Que é uma tonalidade. A emoção, o afeto e a paixão são tonalidades do sentimento, dão tom, dão cor, né? Mas não significa que é a função sentimento, né? Então, essas tonalidades é que a gente falou há pouco, é que vão sendo elaboradas de acordo com a nossa reflexão, a nossa observação na vida, como é que a gente se comportou em tal ou qual situação, né? Então, vejam, as emoções, elas fornecem profundidade, elas trazem sentido, elas organizam e desorganizam, mas não é a função sentimento. A função sentimento é aquela que avalia, ela chega e avalia a situação. Uma pessoa que é função sentimento, ali a gente já está entrando na psicologia, que nós vamos ver, ela entra no ambiente e ela, como se ela escaneasse o ambiente, né? E ela percebesse, através do olhar dela, dessa função que nessa pessoa é a função principal, ela olharia quem ela confia, quem ela não confia, onde ela se relaciona, sabe? É como se ela escaneasse tudo, né? E, ao mesmo tempo, essas pessoas, função sentimento, elas são profundamente agradáveis, né? Elas sempre desejam contemporizar, elas trazem uma veia humorística, às vezes há uma situação mais tensa, e elas desconstroem, trazem uma via humorística de olhar aquilo, né? Então, a função sentimento quem tem a função principal, uma função muito agradável, né? E também se confunde a função sentimento com sentimentos, né? Então, a função sentimento, ela avalia pensamentos, objetos, né, conteúdos, mas ela não se restringe aos sentimentos. Ela está permeada pelos sentimentos, porque quando eu digo que uma pessoa de função principal, sentimento, ela chega no ambiente e ela dá aquele scanner, eu confio em ficar ali, né? Eu não confio em ficar aqui, há uma tensão no ar, então tem sentimentos envolvidos ali, né? Mas a função sentimento, propriamente dita, é uma função avaliadora, é essa avaliação que a pessoa faz. Aí, como a gente vai estar falando muito da psicologia, a gente, então, entra nas 4 funções psicológicas de Jung, que eu achei interessante, né? Pensamento, sentimento, sensação, intuição. Porque o sentimento, enquanto função, ele é um dos balizadores. Nós temos essas 4 funções, é importante falar.
Nós funcionamos nas 4, só que algumas estão mais, que a gente chama de principais, ou seja, a gente está com uma atitude maior diante da vida, elas se colocam, né? E outras, elas são menos, que são inferiores, né? Então, assim, elas estão mais sombrias. Quer porque tenham muitos conteúdos ainda a serem elaborados, né? Quer porque é, por conta dessa não via confortável de lidar com o mundo, elas justamente se revelam inferiores. Então, a gente tem sempre uma função muito confortável de lidar, tem uma função auxiliar, né? Como a gente lê o mundo, através da função principal e da função auxiliar. As duas outras funções, elas ficam meio mais para trás, elas funcionam, mas ainda são um pouco capengas, a gente pode dizer assim, né? Então, assim, eu não fiz o gráficozinho, mas só para a gente lembrar. A função pensamento e a sentimento, elas são funções racionais, elas lidam com a razão, né? Com essa forma avaliativa que eu falei. O pensamento é pelos conceitos, pelo intelecto, e o sentimento é por essa avaliação via coração, né? E a sensação e a intuição, que são também opostas, pensamento e sentimento são opostos, sensação e intuição também. A sensação é uma coisa corporal, dos sentidos, e a intuição é aquele outro sentido que a gente chama de sexto sentido, né? Que a gente ainda está no caminho de desenvolver. Então, na vida a gente é assim, a gente tem uma função principal e tem uma auxiliar. E depois tem as outras duas que são mais inferiores, entre aspas, porque não são muito trabalhadas, né? Então, olha, Jung diz que o número 4 significa totalidade, por isso que ele criou as 4 funções, né? E ele faz uma alusão aos 4 pontos cardeais, porque ele diz que, como eles são indispensáveis para a localização de tudo, essas funções também são indispensáveis para a nossa localização no mundo, né? Para a nossa forma de encarar esse mundo, né? Esse sistema de medidas, é um sistema de medida e orientação, uma forma da gente encarar esse mundo através das funções. Aí eu trouxe aqui rapidinho um resumo para vocês, né? Para vocês já terem as 4 funções assim, bem diluídas, né? Digamos assim. A sensação é aquela que diz o que é que está presente, o que, né? Através dos órgãos dos sentidos, ela vai perceber o mundo através dos órgãos dos sentidos. Então, ela vê, ela escuta, né? Ela cheira, ela toca, né? Então, ela está lendo o mundo, o que se apresenta através dos órgãos dos sentidos. E é uma função irracional, a gente vai entender depois, né? Ela não passa pela razão, ela é de outra ordem, ela é subliminar, esse conhecimento vem, né? O pensamento, ele nos permite dizer o que é que aquilo que a gente está vendo significa. O que é que significa aquilo que a gente está vendo? É o pensamento, né? Então, é uma função intelectual, como nós falamos, né? Formação lógica de conclusões, e é uma função racional, através da razão, através da lei da razão, da lei da ordem, né? O que está estabelecido conceitualmente. O sentimento é aquilo que dá valor àquilo que a gente está vendo, né? Então, a pessoa chega na festa, como eu falei, ela está vendo, a função sensação dela está olhando, né? Mas a função sensação dela, ela está olhando, mas não é a principal, né? O pensamento, vamos supor que também não seja a principal, porque ela não está captando intelectualmente a conversa das pessoas, né? Mas a função sentimento dela, nesse exemplo, é a principal. Por quê? Porque ela está olhando, avaliando e dando valor, valorando aquilo que está acontecendo, né? De uma forma subjetiva, que é diferente do pensamento, que é uma forma conceitual objetiva. E aí, por fim, temos a intuição, que é esse sexto sentido, que é uma informação que nos chega, que a gente não sabe de onde, mas simplesmente é captada pela nossa mente. Ela
essa informação, ela é atravessada, nós somos atravessados por essa informação. Então, eu costumo colocar o exemplo de, é aquilo que a gente vai ver quando a gente vira a esquina, mas antes da gente virar. Então, essa é a função intuição, né, que nós precisamos desenvolver ainda bastante, né? Estamos no caminho, né? Então, olha, a intuição aponta as possibilidades de onde vem e para onde vai. Então, assim, a sensação vê aquilo, escuta, pega, toca, né? O pensamento, ele conceitua, ele diz o que significa. O sentimento, ele dá valor àquela experiência que ele está vivenciando ali, de acordo com os complexos dele, né? E a intuição, ela vê as possibilidades que não estão apresentadas objetivamente, concretamente, mas ela capta. A pessoa intuitiva, ela capta uma informação, né? Capta e depois ela vai verificar que bem que eu achava isso. Eu já estava achando que era isso. É a função intuição. É aquela pessoa que tem função intuição. Bom, coloquei as 4 funções aí para a gente entender em termos psicológicos, né? Por que são racionais e irracionais? Conforme Jung, as racionais porque decisivamente influenciadas pela reflexão, né? Pois que concordam com as leis da razão. Então, através de reflexão, seja pelo pensamento, ou seja, pelo sentimento, que são as 2 funções racionais, a gente reflete, reflexiona a respeito de alguma coisa. E as irracionais, porque elas objetivam uma percepção completa, elas têm uma abrangência, né? E aí é a sensação e a intuição. A intuição já expliquei para vocês, e a sensação é a pessoa vê o mundo através da função sensação. Vamos dar um exemplo. Aquela pessoa que é a função sensação, ela já está com aquilo escaneado, o mundo é escaneado através dessa percepção objetiva, né? Então, aí ela fala assim, olha, vai lá no meu guarda-roupa, abre a porta, terceira porta, puxa a segunda gaveta, lá no fundo, você pega aquilo que está para mim, é a função sensação. Olha como é que ela lê o mundo, né? Porque ela capturou através dos órgãos dos sentidos e fixou, né? Então, é aquela pessoa que consegue coordenar cores, né? Porque ela tem essa sensação apurada. O intuitivo, às vezes, não consegue, né? Às vezes, quando o intuitivo é tão bagunçado, ele chega, né, meio bagunçado, né? E se dá conta que, ei, meu Deus, eu nem troquei de roupa, está na hora, entendeu? São coisas assim. Então, essas funções racionais e irracionais são as especificações das 4 funções que Jung trouxe, né? Eu coloquei aqui um adendozinho, né, que as funções irracionais, elas são de suma importância. E a gente está vendo agora muitos estudos das experiências anômalas, né? São experiências que nos chegam por esse sexto sentido, que a nossa caixa acústica mental captura, né? Através dos efeitos mediúnicos também. Então, é importante a gente ir se aprimorando na função intuição, né? Porque nós ainda somos muito sensação, né? A gente precisa escutar, a gente precisa olhar, né? E num próximo mundo, num próximo status de mundo, a gente já vai deixar isso um pouco para trás, né? Eu não me canso de dizer que na pandemia a gente foi sendo obrigado a vivenciar isso, né? Porque a gente passou a se relacionar com quem a gente não estava grudado ali, face to face, né? Então a gente passou a aprender a virtualidade, né? Bom, dita esta parte psicológica que eu achei importante, aí a gente trouxe aqui mais algumas coisas que a gente vai fazendo esse caleidoscópio, né? Do que vem a ser a nossa mente, né? Nós já vimos as funções psicológicas, né? Para que a gente chegue mais lá na frente e veja, então, o sentimento, né? De fato, como é que ele pode ser melhor elaborado, né? Como ele pode ser apresentado no mundo. Então, aí nós achamos que a gente devia relembrar esses departamentos da mente que Emmanuel coloca no Pensamento e Vida, que eu acho bem interessante, né?
Eu sempre acho isso muito fantástico quando eu leio, né? Então, ele diz assim, que a mente humana é esse espelho vivo da consciência lúcida divina, né? E da consciência lúcida de espírito, né? E é comparada a um grande escritório, olha que legal, né? Com sessões de serviço, que são os departamentos, né? Por que eu trouxe isso? Porque, assim, Jung trabalha por amplificação, e nós precisamos aprender a amplificar um conceito, não focar e definir e decorar. Então, quando a gente vai amplificando, a gente vai apreendendo a importância do sentimento, porque a gente vai apreendendo isso tudo. Então, a gente vai abrindo o leque para a gente apreender. Pode ser que a gente não consiga aprender, às vezes acontece, né? Que a gente não consegue aprender todo, às vezes não sempre, né? A totalidade a gente nunca consegue aprender, mas a gente se provoca, né? E essa provocação é que é importante. Então, vamos falar do departamento da mente para a gente lembrar. Do desejo, onde operam os propósitos e aspirações, e que estimula ao trabalho, ele movimenta isso. Departamento da inteligência, que dilata os patrimônios da evolução e da cultura, e nesse departamento está muito trabalhada a função pensamento, porque é a função que lida intelectualmente com os conceitos, né? A função pensamento é aquela pessoa que consegue elaborar um texto bacana, chega, peraí, escreve, o pensamento dela flui rápido, conceitualmente, ela faz links na mente, ela escreve maravilhosamente aquilo que ela deseja, de acordo com a sua capacidade. Tem o departamento da imaginação, que amealha as riquezas do ideal e da sensibilidade, e a gente pode botar a intuição também aí, que essa intuição, esse sexto sentido que a gente está aprendendo, né? A fantasia, a imagética, vem muito através da função intuição. Então, a gente também pode encaixar a intuição aí. Da memória, o departamento da memória, que vai arquivando essas súmulas, achei interessante ele usar essa palavra, as súmulas da experiência, de todas as experiências, né? E também aquilo que define os investimentos da alma, o que a alma deseja, então está ali naquele departamento da memória. E finaliza com da vontade, que é como se fosse a gerência, que fica ali acima, num organograma ela está acima, observando tudo. Vocês vão ouvir vontade na semana daqui a 15 dias, né? Acho que é isso. Com a Sheila. Então, ela vai entrar à vontade aí. Com vontade na vontade, né? Então, assim, eu trouxe esses departamentos da mente para a gente ver o quanto que a gente pode ir encaixando, né? O desejo a gente pode entrar com o sentimento, e o sentimento, como ele está, tem o sentimento e os sentimentos que são a base de fundo da função sentimento, a gente também coloca aí no departamento do desejo, nós somos movidos pelos desejos, os desejos nos movem, né? E os desejos, eles têm as paixões embutidas aí, né? E as paixões, elas nos mobilizam para seguir adiante. Então, vejam como é que a gente, quando a gente vai fazendo assim, igual a tela do celular, né, que a gente faz assim, quando a gente vai fazendo assim, a gente vai amplificando mais. São várias maneiras de se ouvir, né, de se ler. Aí vamos falar, então, da nossa mente de acordo com André Luiz. Olha, aí eu trouxe conceitos da nossa mente, porque se nós já falamos dos departamentos via Emmanuel, a gente traz André Luiz para falar de conceitos da nossa mente, né? Que justamente é esse dedinho que a gente está fazendo assim, ampliando, né? A nossa mente é um núcleo de forças inteligentes, gerando plasma sutil que exterioriza-se incessantemente. Então, esse plasma, né, vai sendo exteriorizado. A ideia é um ser organizado por nosso espírito. Olha que interessante, né? E aqui o pensamento da forma e a vontade imprime o movimento e direção. Outra coisa interessante é o universo é a exteriorização do pensamento divino, de onde nós partilhamos, né? De onde tudo nós viemos dele, né?
desse pensamento criador divino, né? Então, tudo está mergulhado nessa substância da mente de Deus, a nossa mente mergulhada na substância da mente de Deus, todo o universo, tudo que consiste, né? Toda a forma da gente gerir a nossa psique, o nosso emocional, provinda dessa criação divina, né? Dessa substância da mente. Do Criador nós herdamos a faculdade de criar e desenvolver, nutrir e transformar. Então, a importância da gente lidar com essas 4 funções psicológicas, inclusive o sentimento, de uma maneira mais equilibrada. Agimos e reagimos uns sobre os outros, através da energia mental. Então, vejam, isso aí está em mecanismos da mediunidade. Falamos dos departamentos da mente, falamos do que consiste a nossa mente, né? De como a nossa mente se amplifica, de onde ela vem, né? Como é que a gente age e reage, né? E aí, então, a gente vai falar da dimensão física da mente, né? Porque se a mente é a mente do espírito, né? Do nosso espírito mortal, há uma dimensão física. E elas são 3, né? O pensamento, que é a expressão dessa mente do espírito, o sentimento, que dá a qualidade e intensidade dessa expressão, e a vontade, que dá a direção. Isso a gente já ouviu. Então, veja, mais uma vez a gente faz assim com o dedinho e olha o sentimento enquanto dimensão amplificada, né, da qualidade e intensidade da expressão mental desse pensamento. Bom, a gente já falou que o sentimento é a razão do coração, né? O sentimento tem sentimentos embutidos, né? Mas sentimento é maior do que sentimentos. A gente já falou da função sentimento, como é que ela atua no mundo, né? Como é que uma pessoa com função principal, sentimento, vê, se relaciona com o mundo, né? E aí a gente vai ver o que seria ideal para Jung, né? Já que ele coloca que essas 4 funções são bússolas para nós, né? Todas as funções, então, para ele, deveriam concorrer igualmente. Isso é difícil, né? Exatamente igual é difícil. O que acontece é que na segunda metade da vida, primeira metade a gente se lançou para o mundo e precisou de certas funções. Na segunda metade da vida, acontece que aquelas funções que não foram muito expostas, elas começam a ser provocadas a um novo olhar de ver a vida. E esse novo olhar, com novas necessidades de ver a vida, provoca as demais funções psicológicas que ficaram um pouco mais para trás. Então, presume-se que aquela pessoa que vai se autotrabalhando, se autoanalisando, que vai se entregando para a vida, observando, refletindo, trocando, aprendendo, estudando, aprendendo com a vida, aprendendo a contemporizar, aprendendo a olhar com outros olhares, que não aqueles ferro e fogo que muitas vezes olhou na primeira metade, né? Essa pessoa vai se espiritualizando, ou seja, vai mergulhando dentro de si para o encontro desse ego com esse self, finalmente, né? Então, essa essência do espírito, ela aflora mais na segunda, deveria, né? Aflorar mais na segunda metade da vida. E aí, o que acontece é que essas outras formas de ver o mundo, que são as funções psicológicas que não foram utilizadas, elas começam a surgir. Então, a pessoa, assim, que ela era muito sensação, e a função oposta dela é a intuição começa a aparecer mais. E ela fala assim, olha, eu não sei o que está acontecendo com a minha função sensação, porque eu estou meio perdida, né? Porque agora eu estou vendo a coisa de um outro jeito, né? Está se relacionando com a vida de outra maneira, né? Aquela pessoa que é muito sentimento, né?
mas o pensamento ficou para trás, então ela vai começando a contemporizar melhor de forma conceitual, olhando para as regras da vida, né? E não as regras próprias. A função sentimento tem muito regras próprias suas, a partir dos complexos, né? Que a constituem. Então, vejam, o ideal, na segunda metade da vida, ideal mesmo, não vai existir, que é essa igualdade. Mas o que vai existir é uma aproximação maior desses vários olhares que a gente vai ter, né? A partir dessa mexida nesse tabuleiro, digamos assim, né? Então, como que Jung diz? A função pensamento, então, deveria facultar o conhecimento e o julgamento mais corretos, uma avaliação mais correta, sem ser uma avaliação parcial, porque leu aquilo, porque estudou, porque sempre foi assim, não pode mudar, sabe? Então, abrangendo mais um olhar conceitual para a vida. A função sentimento, que é o que a gente está falando hoje, deveria nos dizer como e em que grau algo é importante ou não para nós, aquilo é importante mesmo para nós, daquilo que a gente olha e observa, mas será que a gente está com os nossos conceitos subjetivos a partir da função sentimento? Será que a gente está olhando de uma forma adequada aquilo? Vamos olhar melhor, né? Vamos olhar algo que seja mais importante, né? Vamos julgar se aquilo é importante ou não para nós, e não simplesmente sair conceituando tudo com a razão do coração, né? A sensação deveria nos proporcionar a percepção da realidade concreta por meio dos órgãos de sentidos, e não achar que ouvimos, achar que vimos, porque achar faz parte dos complexos. A gente acha que ouviu e não ouviu. Às vezes, muito acontece isso. Duas pessoas escutam, aí uma fala de um jeito, outra fala do outro. Não, você estava comigo, você não escutou quando foi falado assim? Isso não. Por quê? Porque a função sensação está comprometida com os complexos, como todas as demais. Então, deveríamos olhar melhor para uma situação, né, do que esse achar, né? E a função intuição deveria fazer com que adivinhássemos as possibilidades e os planos de fundo, não de figura, de fundo, mais ou menos escondidos. Então, a gente poderia ver melhor essas situações que a função intuição quer nos mostrar e a gente não vê. Então, veja, esse é o ideal do funcionamento das 4 funções, conforme Jung, né? E aí a gente vai caminhando para o final e a gente pensa assim, mas então o que é que nos falta para isso, né? Falta a autoanálise, que eu já falei, né? Quando os complexos que formam esse substrato da nossa psique, eles dominam as 4 funções, inclusive a função sentimento, a gente vem meio atrapalhado. Então, falta a autoanálise, né? O sentimento, então, conforme Jung diz, ele constitui o problema do nosso tempo. Então, veja, Jung, desculpe, Hillman, isso foi uma fala de Hillman, né, naquele livrinho que eu mostrei, ele nos fala o quanto o sentimento ainda é caótico para nós, né? Porque ele diz assim, olha, estamos perdidos sem saber como sentir, onde sentir, por que sentir, e até, faltou um ar, até mesmo se sentimos. Como nos vincular, como nos relacionar, como sermos humanos, sermos sinceros e sentir. Então, nós estamos muito apartados desse sentimento, né? Que é importante, essa razão do coração que vem um pouco de acordo com os complexos meio atrapalhada. Então, a gente ainda está apartado disso, né? Nós não sabemos ainda como, olha, é terrível o que ele fala, né? E aí, por que ele diz isso também? Ele acredita muito na educação. E ele diz assim, a educação tende a desenvolver 2 funções, pensamento e sensação, que são importantíssimas para a gente lidar com o mundo. E acaba que o sentimento e a intuição ficam em segundo plano, não são trabalhados, né? Por que você está sentindo isso, fulano? Né? O que você está sentindo? Fala para mim. Quer dizer, não é provocado o que é sentido.
O que é provocado é isso e ponto final. Faz assim, faz assado. Né? Então, a gente precisa mobilizar as crianças para que elas entrem em contato com os seus sentimentos, para que elas possam elaborar melhor a função sentimento, para que elas possam entrar mais em contato com a razão do coração, que é deixada muito em segundo plano. O coração, se você age pelo coração, fraco. Nossa, não pode, né? E o sentimento, então, requer uma educação pela fé. Vamos entender o que é isso. Quando nós confiamos nos nossos sentimentos. Porque, às vezes, vem aquela informação que a pessoa vem através daquela avaliação, né? Aquela avaliação, aquele julgamento pelo sentimento, e ela diz, não, nossa, nada a ver, como é que eu posso avaliar isso de alguém? Não, né? Ou como é que eu posso avaliar isso de mim mesma, que eu senti, que eu entrei em contato com uma emoção, né? Não, não, não posso. Eu não posso sentir essa emoção. Eu não posso. Isso não é certo, né? Então, Hillman diz: a gente precisa acolher tudo isso, porque a partir do momento que a gente vai acolher, sendo pertinente ou não, sendo certo ou equivocado, a gente acolheu, e aí a gente tirou da sombra, que é aquele conceito que Jung diz sempre, né? A gente tira da sombra, traz luz, né? Reflete luz para aquela situação, para que a gente possa, lá no início, autoanalisar, e né? Então, essa educação pela fé é confiar naquilo que te chega, naquela informação que te chega, né? Na avaliação do sentimento, na informação que te chega pela emoção sentida, né? E vamos finalizando o nosso estudo, né? Trazendo mais um pouquinho da função sentimento, do sentimento em si, né? Que é quando a Joana nos fala que o sentimento é a base da formação dos valores do espírito, e isso é importante, né? Porque se o pensamento conceitua, o sentimento é a razão do coração. Então, ele é a base mesmo desses valores do espírito. Através dessa razão do coração, a gente vai se vincular a esses valores que o Espírito traz, vamos elaborar esses valores, como eu falei, tirar da sombra e trazer para a luz aquilo que é necessário para elaborar, né, para amplificar, para transformar, né, para modificar. O sentimento é uma das forças mais poderosas do espírito, pois determina o cenário em que habitamos interiormente. Isso é fascinante, né? Porque aquilo que nós temos dentro, o sentimento transparece. A avaliação, enquanto função psicológica, a avaliação é dada a partir do que nós temos dentro. Enquanto sentimento em si, né, afeto, aquilo também é revelado, o que nós temos, né? E aí o sentimento, o afeto, né, a emoção, que não é positiva e negativa, mas a forma como ela se apresenta é que passa a ser, ela vai nos informar como é que nós estamos por dentro, um raio-x de como a gente está por dentro. E aí a gente traz também que o amor é uma conquista do espírito maduro, psicologicamente equilibrado. E eu gostei de colocar isso aí, por quê? Porque nós trouxemos Jung como a gente deveria ser, né? Então, assim, um ser psicologicamente equilibrado, ele traz esse amor, né? Como uma conquista do espírito imortal, mais laborado, né? O amor laborado e o espírito também. E aí temos o Evangelho, né? Que nos diz assim, lá no capítulo 11, item 8, né? Na sua origem, na nossa origem, nós éramos extintos, né? Depois, mais elevados, a gente se tornou sensação. Mais instruídos, a gente chegou nos sentimentos, nessa razão do coração, né?
e a gente vai caminhando para esse ponto mais delicado do sentimento, que é o amor. Né? E é isso que a gente precisa, né? E aí a Joana também fala de auto-amor, né? Um amor para nós mesmos, acolhendo as nossas faltas, né? Estamos no caminho. Né? Um auto-amor para olhar essas emoções desmesuradas, né? Para que a gente possa utilizar o sentimento como esse amor inteiro, que não julga como Jesus, não julga, né? Acolhe, né? E que a gente possa também, a partir disso, promover o halo-amor, que é para o outro, para o mundo, né? Que a gente possa estender, então, para esse mundo todo que precisa tanto, né? Inclusive nós. E aí chegamos ao final, né? Dessa exposição. Eu vou parar para a gente poder ver, para eu poder ver vocês todos, tá bem? Vou tirar os slides. Pronto, assim fica melhor. Eu não consigo ver todo mundo, né? Então, Claro. gente, muita informação. Eu falei que É. era, eu avisei. Hoje eu queria no mínimo meia hora a mais, porque Pois é, é tanta ai, coisa. pois é. E eu tenho um paciente 17 horas, não posso Oi, oi, nem pestanejar hoje, né? porque eu sou função sentimento, a É, função mais importante minha é sentimento. Depois vem ah, o que é? Depois vem a intuição. É meio hum, complexo, mas enfim. Nossa, muito sim, que bom. legal, então. Mas então a tua função sensação é meio, né? E o pensamento, como é que tá, né? O pensamento é bem capenga. Ah, lógico, se é sentimento é principal. Mas tudo bem. Mas é muito interessante, né? A gente abrindo esse leque, né? Falando em termos psicológicos, falando em termos de departamentos da mente, né? Aí falamos das dimensões físicas, né? Que é bem legal também. Por isso que eu digo, né? Assim, quanto é importante a gente fazer o estudo, né? Porque a gente relembra, né? Faz conexões internas, né? Enfim, é muito legal isso. Mas, assim, foi muita informação, né? Por isso que eu resolvi fazer slides. Eu nunca faço, aqui para nós e para outros, eu também não faço, né? Porque às vezes não tem muito tempo, né? E eu vou Uhum. falando e eu já falo para caramba, então tá. Mas eu achei que era melhor fazer o slide, porque tinha muita coisa, né? É. Aberta, e eu não conseguiria que vocês captassem eu só falando, né? Visualizar é melhor, né? Pelo menos para mim funciona Muito. assim, quando eu visualizo, né? É, Pessoal, eu sei que deve estar cheio de perguntas aí. Tem uma pergunta que uma pessoa também hoje queria muito estar presente, mas não pôde. Ela sempre esteve em todos os estudos e ela ah, colocou uma pergunta. E eu sei que já teve gente comentando que achou muito boa a pergunta, então a pergunta dela eu acho que vale para muita gente. aonde que está o chat? Não Eu tem. vou ler. Ela perguntou assim: foi dito em estudos anteriores que temos o poder do que é nosso, né? Exemplos, atitudes, sentimentos, etc., e não do que é do outro. Mas, se for o inverso, por exemplo, o outro que quer ter o poder, imposição, o domínio ou a mudança sobre nós, como lidar com isso? E para não haver conflito, há ferramentas para isso? Nossa, que pergunta boa essa, né? Essa pergunta nos fala de referencial, né? E veja, o mundo, ele nos provoca o tempo todo para que a gente se adapte ao referencial do outro. Se a gente se adaptar ao referencial de todo mundo, a gente fica doidinho e esquece até qual é o nosso referencial. Então, a gente não pode se adaptar ao referencial do outro, né? A gente tem que viver dentro do nosso eixo, encontrar o nosso eixo, e aí sim contemporizar com o outro, mas não sair do nosso eixo, porque conforme a pessoa perguntou, como é que, se o outro me pede, né, eu tenho que viver no referencial que ele me pede, né? Como é que eu faço para não viver, né?
ela levanta um tema importante, que é o que eu justamente acabei de falar. Então, assim, ela mantenha-se no eixo dela. Isso é fundamental. A gente não pode sair do nosso eixo. Não pode perder de vista quem nós somos, como nós nos sentimos melhor, o que nos agride, o que nos traz conforto, né? Com quem a gente se relaciona melhor. A gente não pode perder esse referencial. Mas é lógico que, como nós estamos na vida, as nossas famílias, né, são um exemplo de que a gente reencarna junto para a gente tirar as diferenças. É lógico que vão ter outros com vícios, né, que vão nos provocar o tempo todo. Então, assim, a gente tem que fazer o nosso trabalho de casa o tempo todo, né? Mas a gente tem que entender que o outro está projetando na gente. E aí cabe aquele jogo de cintura, faz que cede um pouco, depois explica alguma coisa, né? Ou então não cede e vai deixando o tempo passar. Ela me pede técnicas, né? Assim, é muito subjetivo isso, né? Muitas vezes não se pode ir para um confronto, porque às vezes são pessoas mais intempestivas, né, agressivas, ou pessoas que não é que sejam agressivas que vão bater, mas assim, tem uma reação maior, né? E que essa reação assusta, né? Então, ela tem que contemporizar, ela tem que entender que o outro está projetando as insatisfações dele nela, o outro está desejando que ela se ajuste, porque é muito difícil dele se ajustar, né? Porque não é flexível. As pessoas com uma neurose grave são muito irredutíveis, muito inflexíveis, né? E, e muitas vezes porque ainda não está no tempo daquela pessoa ainda, né? Agir de uma forma mais equilibrada. Então, é sempre um jeitinho, um carinho, né? Enfim, e ela pede intuição, né? Pede que os anjos, o anjo guardião, os espíritos de amigos possam intuí-la, como ela possa agir em tal ou qual situação, né? Para que ela não crie conflitos, e para que ela possa contornar isso, sem se violentar. Porque, volto a dizer, se a gente perder o nosso referencial no mundo, acabou, acabou. Eu não sei se eu respondi bem, né? Porque acho que eu não sei se eu abri tanto, enfim. Mas só tenho 2 minutinhos. Valeu para todos nós a resposta, viu? Ai, É, gente, é, hoje a hora foi, passou, voou, né? Ah, voou, pois é tão bom estar com vocês, mas passa muito rápido, né? mas, Mas Cláudia, é o que dá para a gente fazer, é o né? que dá. Então, Obrigada, bem, Cláudia. Até queridos. o próximo estudo. Nada, boa noite, até a próxima. Tchau, Valeu. beijo em Obrigada. todos. Fiquem Até a bem, um próxima. beijo. Obrigada, até a Tchau. próxima. Eu passo para você, tá, Maria? Os Sim, slides, tá bem? ótimo, maravilha. Obrigada. Obrigado. Tchau. Obrigado, boa noite. Boa noite. Que maravilha.